de trazer até vocês o meu amigo Liberato Júnior. Bom dia, Liberato. Bom dia, Hélio. Bom dia, Silas. Vocês me ouvem aí, né? Perfeitamente? Perfeitamente. Sim, programa é ao vivo e programa ao vivo tem isso. Silas, o pessoal tá me mandando aqui que na Vox Vision ainda não entrou. Então, enquanto a gente vai dando andamento aqui, ver o que pode ter acontecido por aí, porque tá... Acabei de entrar, viu, Liberato? Por enquanto. Acabei de entrar. Silas disse que acabou de conectar, acabou de entrar. Tá bom? Tá, jóia. Então, mais um pouquinho a gente vai estar pela Vox. Eu não vou nem avisar nada, porque, logicamente, o pessoal ainda não está nos ouvindo. Mas não, agora já está, Liberato. Agora já está te ouvindo, tá bom? Eu já estava corrigindo antes de você falar. Obrigado. Tá, jóia, então. Então, agora estamos pela Vox Vision também. E é isso aí, Hélio. Estamos aqui, né, hoje para falar e destrinchar um pouco aí desse mês que foi aí bem borbulhante, efervescente. Notícia para tudo quanto é gosto e sabor. Verdade, você tem razão. E nesse momento a gente passa a palavra também para deixar os seus cumprimentos ao nosso amigo Silas Sena, que também está aqui no estúdio. Bom dia, Silas. Bom dia, meus queridos amigos ouvintes da Web Rádio Evidência e da Rádio Vox Vision. O nosso muito bom dia a todos, iniciando hoje o programa Central de Notícias. Nosso muito obrigado pela sua audiência. Pois é, então estamos já todos aqui a postos, estamos todos no ar. Então vamos aos principais destaques, vamos às manchetes, à escalada do nosso programa de hoje. Isso mesmo, olha só, bom dia, este é o Central de Notícias. Opa, bom dia, este é o Central de Notícias que tem como principais manchetes os seguintes destaques. Passa de 180 o número de mortos em ataque a aeroporto no Afeganistão. Bolsonaro ameniza discurso em declaração à nação. Ministro pede urgência na redução do consumo de energia elétrica. Felicidade vira disciplina em Universidades Federal de Minas Gerais. Em Búzios, Rio de Janeiro, cannabis medicinal passa a fazer parte da lista de medicamentos essenciais. Senado aprova a reforma eleitoral sem o retorno das coligações partidárias. Síndrome de burnout. Saiba o que é, como identificar e como preveni-la. Bolsonaro discursa na sessão de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas e repete a conduta que tem marcado a sua gestão. Brasileira de 4 anos impressiona com seus quadros e é convidada a expor no Louvre. Esses e outros fatos importantes do mês você acompanha agora no programa Central de Notícias, no ar pela Web Rádio Evidência e pela Rádio Vox Vision. Pois é, como vocês viram aí, temos as principais notícias, mas antes de nós passarmos para as notícias, passarmos para os fatos, nessa semana o presidente Jair Bolsonaro, presidente da República aqui do Brasil, completa 1000 dias de governo. E, ouvindo, Liberato, uma entrevista, uma análise do cientista político Fernando Schiller na rede Band News, na rádio Band News, ele definiu o governo, esses 1000 dias de governo do presidente Bolsonaro, em uma palavra. A palavra que ele usou para definir o governo foi instabilidade. E eu pergunto a você, Liberato, se você pudesse definir, baseando-se na repercussão que teve aí na Itália, ou mesmo nas notícias que você tem lido sobre o governo, se você pudesse definir esses 1000 dias do governo Bolsonaro em uma palavra, que palavra você utilizaria para defini-lo? Uma palavra, né? Isto. Vamos colocar aí gangorra, ou talvez também bipolaridade. Bipolaridade, interessante, 2 palavras interessantes, a instabilidade do Fernando Schiller e a bipolaridade que você citou. Eu também vou nessa mesma linha de raciocínio e cito a inconstância, né? O governo do nosso presidente foi muito inconstante. Em alguns momentos
ele dizia uma coisa, depois recuava, de acordo com a repercussão que esse assunto tomava, essas palavras que ele havia dito teriam tomado. Então, eu penso que inconstância, tanto quanto bipolaridade, como você disse, tanto quanto instabilidade, como disse o Schiller, definem bem o governo, os 1000 dias de governo do nosso atual presidente, do nosso atual mandatário. A gente tem esperança de que ao longo dos próximos dias de governo ele possa, porque a esperança nossa, né, a esperança do brasileiro é a de que o presidente, independentemente de quem seja, faça um bom governo para os brasileiros. Sendo o presidente em quem a gente votou ou não, eu penso que o cidadão do país, a intenção do cidadão do país é de que o presidente faça um bom governo. Então aí já definimos o governo Bolsonaro em uma palavra, os 1000 dias do governo do presidente Jair Bolsonaro. Então vamos ao nosso primeiro fato do nosso programa de hoje, para nós comentarmos. Passa de 180, meu microfone está um pouco alto, hein? Passa de 180 o número de mortos em atentado no aeroporto de Cabul. 170 afegãos morreram e ao menos ficaram 200 feridos, além de 13 soldados americanos, segundo a CBS, CNN e New York Times. É isso mesmo, pessoal, olha só. Continuando aqui a notícia, uma propaganda. Mais de 180 pessoas morreram, incluindo 13 militares americanos, no atentado terrorista do Estado Islâmico de Khorasan, no aeroporto internacional de Cabul, capital do Afeganistão, na quinta-feira, dia 26. As redes dia 26 agora de setembro, né, Hélio? 26 de agosto. Foi, né? Dia 26 de agosto. Dia 26 de agosto. As redes de televisão CBS, CNN e o jornal The New York Times dizem que 170 afegãos morreram e ao menos 200 ficaram feridos, citando autoridades de saúde. É isso mesmo. A agência de notícias Associated Press afirma que 169 afegãos morreram, mas diz que a contagem pode mudar, pois ainda há muitos corpos desmembrados ou ainda não identificados. Isso mesmo, Hélio, é isso mesmo, essa notícia aí. Pois é, eu trouxe essa notícia, a gente trouxe essa notícia, ela aconteceu no final de agosto, foi depois do nosso primeiro programa, e é interessante porque trazer essa notícia. O Afeganistão havia sido há pouco tomado, tinha tido a sua direção retomada pelo movimento Talibã. E quando se pensava que o maior perigo dentro do Afeganistão seria justamente essa retomada do país pelos Talibã, chega um novo elemento, o Estado Islâmico, uma facção do Estado Islâmico no Afeganistão. E pior do que a descoberta desta facção do Estado Islâmico no Afeganistão é o fato de que o único lugar livre do domínio dos Talibã dentro do país, que era o aeroporto de Cabul, o único espaço livre para o trânsito de pessoas, a única zona livre do país, se viu atacada por um atentado promovido por essa facção do Estado Islâmico. Um atentado que matou mais de 180 pessoas. Então a situação no Afeganistão é pior do que se pensava. Tem-se um regime radical comandando o país e tem-se uma outra facção radical se colocando contra esse governo. Infelizmente, o destino do Afeganistão são as sombras da guerra civil. Existe no hino da independência do Brasil, existe um verso que diz: revoavam tristes sombras da cruel guerra civil. E é o que acontece no Afeganistão. Revoam tristes sombras da cruel guerra civil. Então, Liberato, o que você pensa disso? O que você pode dizer desse fato? Nosso amigo Liberato perdeu o seu sinal de internet. Ele acabou se desconectando da chamada. E eu vi que a internet dele que caiu porque ele não está recebendo mensagens no WhatsApp. Então a gente
Você comenta, Hélio? Já comentei essa notícia. Aí assim que a internet dele volta, ele simplesmente vai reconectar. Ele reconecta conosco, então nós vamos dar prosseguimento ao programa, afinal de contas ele está sendo transmitido, nós não podemos interrompê-lo, né? Eu realmente constatei que foi a internet dele, tá bom? Em plena execução. Nosso amigo Liberato aí teve um pequeno... Aí, olha, ele reconectou agora. Liberato está reconectado. Liberato, você conseguiu ouvir a notícia direitinho do Afeganistão, dos 180 mortos no atentado? Eu peguei o começo dela, eu só não ouvi tua participação, infelizmente caiu alguma coisa aqui que eu não entendi o que foi. Tá certo, então é a questão dos... O que você ouviu a notícia, então o que você diz sobre esse atentado no Afeganistão, o que você pode entender sobre isso? O Hélio, Silas, amigos, ouvintes, antes de partir para a primeira análise aí das notícias, só abraçar aqui nossa audiência, tá com a gente aí, que já manifestou aqui pela Vox Vision, o grande amigo Marquinhos, lá de Durandé, Minas Gerais, ele com a sua esposa, a primeira dama, Madalena. Mandar um abraço também aqui para um comunicador. A internet dele. A internet do nosso amigo Liberato está oscilando. E é a dele, viu, Hélio? Não é a nossa. Então, tá bom? Aí, ó. Voltou novamente. Você tinha mandado ia mandar um abraço para um comunicador. Vamos passar para a próxima? Vamos passar para a próxima notícia, então, para a gente poder prosseguir. Assim que o Liberato retornar, assim a gente dá prosseguimento. Retornar, né? A gente prossegue. Então nós vamos agora... Últimos anos com a ocupação do... Vamos para a segunda, Hélio? Vamos, né? A gente está ao vivo, né? Vamos. 7 de setembro, atos mostram Bolsonaro isolado e impeachment volta ao cardápio, dizem cientistas políticos. Isso mesmo, olha só. Segundo eles, os discursos do presidente nos atos devem esgarçar ainda mais a relação entre o executivo e os demais poderes da República, dificultando o avanço da agenda do governo e a probabilidade de rejeição, isso mesmo, de reeleição, olha só. Neste cenário, os analistas avaliam que todos os olhos estarão voltados para as reações do Congresso e do Supremo, isso mesmo, a partir dessa quarta-feira, a partir da quarta-feira, dia 8/9, e acreditam que um processo de impeachment até então improvável não pode agora ser descartado. O fato de que Bolsonaro, com esse discurso golpista e criminoso, seja bem sucedido em levar as pessoas para a rua é muito preocupante, considera a cientista política Carolina Botelho, pesquisadora do MANCS e da UERJ. Isso mesmo, velho. Pois é, tivemos aí uns desencontros, né, com relação aos comentários. Peço desculpa aí a vocês ouvintes, porque está havendo um probleminha de internet e aí esse probleminha está motivando esses desencontros. Nós lemos a segunda notícia, temos aí toda a celeuma que aconteceu no dia 7 de setembro. Manifestações eclodindo nas ruas, mas o discurso feito pelo presidente, o presidente fez 2 discursos, se não me falha a memória, um em Brasília, um em São Paulo, e esses discursos foram muito mal recebidos. Foram recebidos como um atentado ou como uma ameaça ao sistema democrático, né? Então as palavras foram palavras bastante incisivas, e o caráter incisivo desse discurso acabou causando essa celeuma, essa situação. Um presidente da República, ele precisa ser bastante comedido e pensar bastante os seus atos, porque uma palavra que ele diz não é a palavra sua, é a palavra do Brasil. A partir do momento em que ele se investe do cargo de presidente da República, ele deixa de ser uma pessoa e passa a ser um país.
Então a imagem dele é a imagem do país, a palavra dele é a palavra do país, o discurso dele é o discurso do país. Então a partir do momento em que ele diz palavras equivocadas, um discurso equivocado e traz à tona uma imagem equivocada, esse discurso equivocado, essas palavras equivocadas, essa imagem equivocada acabam sendo atribuídas não a ele, mas ao país. E o Brasil é um país que goza a simpatia de muita gente, né? Dos próprios brasileiros e de fora também. Então o presidente acabou se precipitando, talvez no afã de conquistar aí a simpatia dos seus correligionários, dos seus eleitores, mas acabou descontentando muita gente. Houve depois, no dia 10, manifestações contrárias a ele, e aconteceu o seguinte: as manifestações também contaram com pouca adesão, então o presidente se viu isolado, e aí nós vamos ver a consequência disso na próxima notícia, e as pessoas contrárias a ele também se viram de certa forma enfraquecidas. Então a tese do impeachment ficou enfraquecida, e a tese também de uma tomada mais abrupta do Estado também ficou enfraquecida. A sua internet está restabelecida, Liberato? Você pode comentar essa notícia? Não, ele não está restabelecido, viu, Hélio? Estamos sem o Liberato de novo. Por enquanto. Então, terceira notícia, né? Vamos a ela. Bolsonaro aprovou a declaração à nação, escrita por Temer na manhã seguinte aos atos de 7 de setembro. Isso mesmo, olha só. Depois do golpe frustrado do dia 7 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro acordou da habitual insônia com ressaca cívica às 6h30 da manhã do dia 8. Ele já estava pendurado no telefone com Michel Temer e ouviu o texto da carta de rendição, aprovou os termos e na hora e combinou o almoço para acertarem os detalhes finais. Isso mesmo. O leitor acha que Temer respondeu: ver-nos-emos logo mais? Lógico que não. Temer é cuidadoso com quem não tem amplo repertório linguístico, como Bolsonaro. Além de ser eu não consigo pronunciar essa palavra, né? Mas caprichoso, evitou o uso de mesóclise e incluiu a expressão esticar a corda para deixar a carta com a cara de Bolsonaro. O texto começou a ser redigido na noite anterior por Temer, com revisão do marqueteiro Elcinho Muco. Assim, Bolsonaro e Temer repetiram a mesma estratégia de 1999, quando Temer ajudou a salvar o mandato de Bolsonaro com o auxílio de uma carta, também com um suposto arrependimento. Ô Silas, antes da gente dar prosseguimento a essa notícia, a análise dessa notícia, qual que é a fonte dela? De onde ela vem? Ela vem do G1. Do G1. Gente, o texto do G1 foi um texto carregado de ironias, como vocês viram aí. Mas eu vou comentar daqui a pouco. Espero que a internet do Liberato se restabeleça. Mas vamos antes ouvir o comentário sobre isso. Esse fato mereceu o comentário do nosso companheiro Marcos Bento. Bom dia, Hélio. Bom dia, Liberato e ouvintes da Rádio Web Evidência e Vox Vision. Nós vamos comentar aqui a notícia do dia 7 de dezembro com a participação lamentável do nosso representante maior. No dia 7, muito triste o que ocorreu. Eu chamo isso de carta de remorso. Aliás, não é bem o remorso, até porque não foi ele quem escreveu, né? O que é mais grave, fica mais triste, mais deplorável, né? Você se valer de outra pessoa para poder ter um posicionamento o qual você não teve na oportunidade que foi lhe dada. Muito triste. Nós estamos presenciando a nossa economia ir por ralo, a nossa inflação também subindo, desemprego, o Brasil não está sendo respeitado lá fora, é uma tristeza atrás da outra, por conta da postura irresponsável e mais política do que administrativa do nosso representante. Triste esse comportamento,
onde um presidente, ao invés de sair de Brasília ou ficar por lá e comemorar a nossa independência, vem para outro estado fazer uma provocação e induzir o povo, o que é triste, induzir o povo a ter rebeldia. Muito triste. O presidente, ao invés de se preocupar com a situação do país, a qual ele é o responsável por resolver, não por causar, mas é o que tem causado muita coisa, ele fica aí trazendo dores de cabeça para nós aqui e para outras situações delicadas com relação a outros países. O nosso relacionamento comercial começa a se complicar com os outros colegas países, o que é triste. Portanto, eu lamento a postura do nosso mandatário maior, que desqualificadamente e com uma estrutura emocional muito desestruturada, né, está aí fazendo, via de regra, os seus vexames. O morde e assopra. Não se iludam. Essa postura não mudará. A essência da pessoa é essa. De Guaratinguetá, Marcos Bento. Ouvimos aí o Marcos, né, a análise do Marcos falando sobre essa carta, né, a declaração à nação, que ele chamou de carta de remorso. Mais uma expressão interessante que a gente soma às expressões que estão lá no texto do G1, né? Ressaca cívica. Ele diz que Michel Temer é um ghostwriter, né? Michel Temer como ghostwriter da carta, quer dizer, o Bolsonaro, em tese, não teria escrito a carta. Quem teria escrito a carta seria o ex-presidente Michel Temer. Ele mesmo disse isso em entrevista ao programa Brasil Urgente do José Luiz da Atena na Rede Bandeirantes. Ele falou que ele preparou a carta e que o presidente Bolsonaro fez apenas algumas alterações, duas colocações dentro da carta. O presidente percebeu que havia cometido um equívoco e, para corrigir o equívoco, chamou alguém que já tinha experiência com crises, que já tinha experiência com uma situação difícil, assumiu o Brasil após o impeachment. Então recorreu a Temer, que ele já conhecia, que já o havia auxiliado, e daí surgiu este documento que é a Declaração à Nação. Fazemos votos de que esta carta, esta declaração tenha realmente apaziguado a nação, embora, como o próprio companheiro Marcos Bento já disse, a essência do nosso presidente é a de um discurso mais, eu não vou dizer incisivo, um discurso mais radical, digamos assim. O nosso presidente precisa entender que ele é Jair Messias Bolsonaro. Às vezes ele quer deixar de ser Jair, deixar de ser Bolsonaro para ser Messias. Então, eu acho que o Liberato está de volta. Ah, sim. Liberato está de volta. Então, Liberato, essa terceira notícia, vamos ver se agora dá certo o comentário, que a internet está dando aquela oscilada. Então, passo a palavra para você, Liberato. Você conseguiu ouvir a notícia? Vamos tentar de novo. Eu cheguei já no teu comentário, imagino que a notícia da carta do arrego, da carta do essa. Do remorso, como diz o Marcos. A carta do remorso, né? Exatamente. Bom, vou tentar aqui então. Vou tentar mais uma vez aqui, se a minha internet permitir. Tô achando que o problema tá aqui. Mas vamos lá. O presidente da República, de todos nós, inclusive de mim que não votei nele, né? Então, ele é presidente de todos. E eu queria sentir, assim, firmeza nele, se eu fosse apaixonado nele, como muita gente é, e não tem nada de mal nisso, desde que a paixão não me leve para lugares mortais e nem para onde eu não dê conta de voltar. Eu não tenho nenhum problema com paixões, mas aí eu sou apaixonado em um mito, em um ídolo, em alguém que é tão que arrasta multidões, né?
E aí no outro dia ele chama alguém de canalha, e no outro dia chama essa mesma pessoa que era canalha ontem, ele chamou de um jurista renomado. Então, claro que a gente sabe que ele não escreveu uma linha o que teve nessa carta, porque há dúvidas se ele realmente sabe ao menos escrever. E aí fica aquela coisa, o nosso país é uma nau desgovernada, né? Um transatlântico que está com o comandante Schettino aí, tá louco da vida, e o país, ele tá funcionando no automático o pouco que ainda resta das instituições, e é tão assim surreal o panorama brasileiro hoje, que até mesmo notícias que poderiam ser exploradas pelo comandante do governo, e a gente vai ver aí algumas notícias dessas aí no decorrer do programa, eles não conseguem nem mesmo tirar proveito do que de bom eles conseguem sancionar ou promulgar, porque a tática de fazer uma notícia escandalosa e polêmica girar as redes é o que interessa para o governo que está aí hoje, para esse tipo de mentalidade. Então essa carta aí nada mais é uma situação daquelas de picadeiro, né? Uma situação de comédia só que tá trágico, né? Tá trágico porque tem 600 mil mortos aí na conta já, de quem não queria ter essa conta, né? Só que a covardia do nosso presidente desde o início da pandemia levou a esses números. E, é claro, se ele tivesse agido com o mínimo de empatia com alguém, né, de sentimento de caridade, de bondade, algo que não seja maldade propagada, talvez a gente estaria chorando pela metade, né, desse número. E alguém pode dizer, mas ainda é muito. Mas a gente estaria falando de 300 mil vidas, talvez até menos aí, que foram embora depois do que a gente viu nesse governo. Muito interessante, Liberato, a sua analogia feita entre o nosso presidente e o comandante, né, o Francesco Schettino, do Costa Concórdia, né, do navio do transatlântico que naufragou aí na Itália, se eu não me engano, na Ilha do Giglio, se não me falha a memória. Eu não lembro a data certinho, mas sim, eu achei muito apropriada a sua comparação. Realmente, o Brasil está parecendo realmente com o Costa Concórdia, e o presidente está parecendo bastante com o capitão, o comandante Francesco Schettino. Bem lembrado. Oi. A similaridade do comportamento aí é o seguinte: quem continua ainda nessa onda de achar de que tudo que o presidente fala é verdade absoluta, o comportamento dele com o comandante Schettino é o seguinte: quando o barco nosso, tomara que não, mas se ele vier a pico aí e ele afundar mais, ele é o primeiro a pular, e ele vai salvar apenas, como ele é um homem que preza muito a família, ele vai salvar apenas a família dele. Tanto é que muita gente não sabe que naquele discurso do dia 7 de setembro, onde ele chama um juiz de canalha e diz que não vai obedecer nenhuma ordem judicial mais, ele teve notícias, como sempre. Nós estamos sendo governados por um palácio que dá ouvidos à rede social e a mentiras do WhatsApp. Claro, o presidente foi eleito pelo WhatsApp. Então, ele teve notícias de que, e isso foi uma fofoca que nem tem fundo de verdade, ele teve notícias de que estariam já preparando um mandado de prisão para o vereador federal, porque nós temos agora um vereador federal, que é o filho dele, o zero não sei o que, porque é numerado assim, e o filho dele, que é vereador no Rio de Janeiro, está sendo investigado pela prática familiar da rachadinha, porque é tudo assim. Tanto é que a CPI da vacina aí está mostrando que o que começou a ser ventilado desde o início entre eles é a rachadinha nas vacinas. Era $1 por vacina e assim ia.
Então o presidente teve essa notícia no dia 7 de setembro e ele fez aquele ataque, como sempre, para fazer uma cortina de fumaça, porque ele achou mesmo que naquela semana o filho dele poderia ser preso. Como existe investigação no Rio de Janeiro que está rolando a respeito de mais um escândalo de dinheiro público, porque é isso, salário de servidor dividido com o mandatário ali é dinheiro público. E foi isso que ele fez. Aquele ataque de nervos que ele teve, aquele chilique em cima de um caminhão, era simplesmente porque já tinha um risco de o filho ser preso, mas era uma fofoca, não tinha nada de verdade ainda. Então, assim, quando ele diz que ele não será preso, a figura de linguagem ali é o seguinte: ele morre de medo de um familiar dele ser preso ou ele mesmo. E eu não sei, mas eu acho que esse medo dele pode virar verdade daqui a um tempo. Tá certo, pois é. Então nós vamos agora à nossa quarta notícia. Assalto em Araçatuba, o que tem em comum as cidades atacadas pelos crimes do novo cangaço. Dezenas de homens fortemente armados, isso mesmo, dezenas de homens fortemente armados, com fuzis, coletes à prova de balas, carros blindados e usando pessoas como escudo humano, protagonizam cenas cinematográficas de roubos a bancos em cidades do interior. As cenas de terror, que muitas vezes terminaram em mortes, se tornaram frequentes no Brasil. A última delas foi na madrugada de segunda-feira do dia 30 de agosto. Isso mesmo, em Araçatuba, no interior de São Paulo. Na ocorrência, que terminou com ao menos 3 pessoas mortas, 2 moradores e um suspeito de participar do crime, contou até mesmo com a instalação de 40 explosivos com acionamento por meio de detectores de calor e movimento. A ação, que começou por volta da meia-noite e terminou cerca de 2 horas depois, teve o uso de drones para monitorar a chegada da polícia e veículos incendiados em rodovias para dificultar o acesso aos locais dos crimes. Os bandidos invadiram 2 agências em Araçatuba, uma delas, que funciona como tesouraria regional, teve o cofre no subterrâneo invadido pelos assaltantes. Na segunda-feira, os criminosos explodiram caixas eletrônicos. O valor levado pela quadrilha não foi informado pela polícia, mas como essas cidades são escolhidas pelos criminosos? Especialistas em segurança pública ouvidos pela BBC News Brasil explicam que diversos fatores são levados em conta pelas quadrilhas do novo cangaço. É isso mesmo, gente. Olha só, muito dinheiro e pouco policiamento. Essa notícia é do Correio Brasiliense. Eu, quando ouço falar de notícias como essa, explosões de cofres, de caixas eletrônicos em cidades no interior do Brasil, seja no sul, seja no sudeste, seja no centro-oeste, em todas as regiões, eu costumo discordar dessa designação que eles dão de novo cangaço. Porque ao cangaço, havia pessoas que simpatizavam com ele porque viam no cangaço uma finalidade social. Era como se Lampião, Corisco e seus comandados fossem tipo Zorro, né? Era como se eles roubassem de ricos e dessem a pobres, como se fosse o Zorro, como se fosse o Robin Hood, alguma coisa desse tipo. Nesse ramo de atuação, que agora eles estão chamando de novo cangaço, não existe essa possibilidade de simpatia, de atribuir a esse grupo, a esses grupos, uma finalidade social. São facínoras. Eu acredito até que poderia ser usado o termo novos bandidos. Porque não é cangaço, não tem nada a ver com cangaço. Eles roubam para poder financiar as facções criminosas a que eles pertencem. Você pode reparar que esses grandes assaltos acontecem logo depois que grandes carregamentos de drogas são apreendidos. Então, aquele dinheiro que viria com a droga não vem mais, então eles precisam conseguir esse dinheiro de outra forma. E aí explodem os caixas eletrônicos, colocam explosivo, fazem reféns, matam pessoas. Agora eu pergunto a você, Liberato, eu não sei se essa notícia do assalto em Araçatuba chegou até aí, até a Europa. Mas eu fico imaginando aqui como é que o pessoal aí pensou quando viu isso.
e eu passo a palavra para você fazer o seu comentário. Hélio, amigos ouvintes, o Hélio, teve uma notícia en passant que foi a respeito, eles falaram muito a respeito do modus operandi, né? Então, assim, de como foi feita a coisa, da violência e dessa coisa de colocar uma cidade de 200 mil pessoas à mercê de bandidos. Mas, vocês me ouvem bem, né? Perfeitamente. Sim. Ah, sim. Não, eu fiquei com medo agora aqui. A síndrome da internet caída. Eu fiquei de novo aqui. Síndrome da internet continuando. Vai lá. Continuando aqui. O que aconteceu nesse episódio aí é assim, a inversão, literalmente a inversão de valores. Porque eu vi também em outros portais, assim, o assalto foi frustrado e eles não conseguiram o intuito de levar 90 milhões de reais. Porém, o que a gente precisa entender é que, assim, eles não conseguiram 90 milhões, isso não significa que foi um sucesso do outro lado. Qual é o outro lado? A segurança pública. Tivemos vidas que foram embora, que isso aí não tem preço nenhum. Tem vida ali de bandido que também foi morto, e isso aí é uma discussão muito grande, longa, mas não vamos entrar por esse lado. Mas, assim, não é que a vida do bandido, bandido, tem que morrer, pronto, acabou. Então, assim, tem família atrás disso, e a gente não sabe por que o bandido foi parar nessa vida. Isso é outra discussão. Quer dizer, vidas foram embora, e outra, o prejuízo da cidade é muito grande, porque é uma cidade que, a partir desse momento, vai sofrer com um total sentimento de insegurança o tempo todo, porque nós estamos falando de uma cidade de 200 mil pessoas, não é um interiorzinho pequenininho de 5, 6 mil pessoas. E aí os bandidos fizeram tudo isso, não conseguiram levar os 90 milhões porque teve destruição de dinheiro, porque existe um sistema nos bancos, ainda não em todos, mas nessas onde é centralizado a maior parte do dinheiro nas regiões, e foi por isso que eles foram parar lá, que era uma centralização de cédulas de dinheiro. E existe um sistema que as notas agora, além de ter aquela tinta vermelha, a nota é cortada. Então, assim, ela é cortada ao meio ali. Então, existe um sistema de gás de pimenta, sirenes em volume altíssimo e luzes que piscam. Então, assim, para fazer um ambiente de confusão dos bandidos. Tanto é que eu vi na reportagem de um desses portais que o barulho das sirenes, em 4 minutos, ele é capaz, dependendo da distância ali dentro, onde tiver a pessoa, de estourar os tímpanos de uma pessoa. Então, quer dizer, pode provocar até perda de audição. Então, todo esse vucu-vucu todo, para evitar o que eles já tinham feito, eu penso o seguinte: 2 coisas. A tecnologia está nos mostrando cada vez mais que o dinheiro em cédula, ele está ficando em segundo plano. Então, no Brasil, a gente precisaria também começar a usar mais o digital. Claro que as pessoas mais velhas têm rejeição a esse tipo de uso. E outra coisa, e também, é claro que isso vai migrar, né? Como já existem uns hackers aí, mas quer dizer, é um outro tipo de crime. E aí entra o segundo ponto que eu falo, a questão da inteligência, né? A polícia não tinha como saber disso antes, porque um assalto dessa magnitude, e que descobriram depois, foi financiado esse assalto em 600 mil reais. Nós não estamos falando de meia dúzia de bandidos que se encontraram no boteco do seu Zé e fizeram um assalto de um dia para o outro. Então, quer dizer, faltou, né, a polícia explicar também por que a inteligência não identificou isso antes. Quer dizer, depois de acontecido, surgiu, já tinha notícia, mas não resolveu, né? Porque eles foram lá e tocaram terror na cidade. Certinho, Liberato. Eu, ouvindo o que você diz, o comentário que você fez, eu volto a uma frase que eu costumo dizer: se existe crime organizado, é porque o Estado está desorganizado. Então foi o que aconteceu em Araçatuba, infelizmente, levou vidas.
E nós esperamos que esse tipo de coisa não aconteça mais em cidade nenhuma. Araçatuba é uma cidade de 200 mil habitantes. Você imagine isso numa cidade menor. É muito complicado isso. Então nós vamos à nossa quinta notícia de hoje. Em pronunciamento, o ministro pede esforço inadiável de redução do consumo de energia. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, fez na noite desta terça-feira, 31 do último mês, durante pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão, um apelo por um esforço de redução de consumo de energia elétrica. Isso mesmo. Mais cedo nesta terça-feira, a Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou um novo patamar de bandeira tarifária para as contas de luz. A bandeira tarifária escassez hídrica entrou em vigor no dia 1º de setembro, permanecendo até o dia 30 de abril de 2020, 22, e adiciona R$ 14 as faturas para cada 100 kHz consumidos. Até agora o preço mais elevado da taxa extra era o da bandeira vermelha patamar 2, de R$ 9,49. Essa notícia é do G1. Interessante a gente pensar, nós estamos vivendo aqui no Brasil um período de seca muito grande. É só uma correção, Hélio. É porque no texto, o pessoal, todo mundo erra, inclusive o pessoal do G1, certo? Eles colocaram aqui até o dia 30 de abril de 2020, mas está errado, é até o dia 30 de abril de 2022. 22, certinho. Então, nós estamos vivendo aqui no Brasil uma seca muito grande, um clima bastante hostil, muito poucas chuvas, né? E isso tem impactado na questão dos reservatórios, que estão se esvaziando, também os reservatórios das hidrelétricas. Então, o Brasil corre risco de escassez na água e de escassez na energia. Escassez na água é difícil de resolver, mas a da energia é mais fácil. Mas os governantes, mas os ministros, mas os gestores preferem enfiar a faca no consumidor ao invés de investir em fontes alternativas de energia. O Brasil tem sol o ano inteiro, o Brasil tem ventos muito favoráveis, então energia eólica, energia solar, nós temos a questão da biomassa que pode gerar energia e nós estamos perdendo tempo. Não entendo muito da questão de energia nuclear, mas temos Angra 3 sucateada lá no Rio de Janeiro. Então o Brasil tem como desenvolver fontes de energia alternativa, mas prefere aumentar o preço da conta de energia a investir nestas fontes. Liberato, o que você pensa disso? Hélio, eu atrelo o meu discurso ao finalzinho do que você falou aí. A gente precisa investir em energias que agora são alternativas, mas que na verdade elas têm que se transformarem em principais. O Brasil, a gente até brinca, né? Nossa, a gente tem tudo para ser um grande país, né? Natureza, condições climáticas. A gente só tem um povo mais ou menos, mas o resto é tudo bom. Aí a gente joga tudo fora, porque nós temos sol praticamente o ano inteiro, nós temos a condição do vento também, né? E é claro que a gente não vai estocar vento como nossa digníssima Dilma queria, mas a gente explora muito pouco. E usina termoelétrica, eu vi um cálculo aí de que elas custarão até no fim do ano, eu até me perdi aí se o Silas leu nessa matéria, mas eu escutei algo em torno de 30 bilhões até o ano que vem, vai custar essas termoelétricas, e que esse custo, quem vai pagar somos nós, contribuintes brasileiros, até 2025, porque vai ser diluído isso nas contas. Então, a gente acha que está tudo muito longe. Então, para o pessoal que acha que aquecimento global, mudança de clima, isso é conversa de ambientalista, e de que o Brasil tem muita terra, a gente tem que queimar tudo e plantar soja e criar gado, o clima dá a resposta. No pronunciamento do ministro, ele fala que escassez de água, de chuva,
que uma mudança climática, e aí em seguida ele fala que não é só aqui, é no mundo inteiro, corretíssimo. Só que achar que a gente faz aqui não vai ter efeito em outro lugar, ou vice-versa, é reducionismo demais, é achar assim que vamos plantar, exportar grãos, exportar proteína animal, porque depois a gente vai ter dinheiro para comprar energia, né? De onde? Onde será produzido? O meio ambiente ele vai dando respostas. Então, sem a proteção ambiental, tá aí o resultado. A chuva vem de onde será? Alguém desse povo aí estudou da onde, como é que é feito, como é que essa água vai para cima, depois ela volta? Porque depois que começaram a achar que a Terra não é redonda, de que mudança climática, aquecimento global é coisa de ambientalista ou de comunista, né? Porque tudo virou essa onda. Depois que aconteceu tudo isso, a gente acha que tudo é um acaso, né? Por um acaso aconteceu e aí não tá chovendo mais, só isso, né? Então, não sei, essas medidas aí são as famosas paliativas, né? Como você disse, a faca vai vir sempre no consumidor, que somos nós, sempre, e medidas que, né, quer dizer, uma medida populista que foi tomada, eu acho que 2 anos atrás, de tirar o horário de verão, né? Já estão falando em voltar ele. E aí? Resolveu em 2 anos tirar o horário? Vai voltar ele? Porque estudaram que ele tem algum efeito. Então, a gente precisa ter mais cuidado na hora de analisar as coisas, porque senão o que está ali na frente, o imediatismo, não é sempre que é a verdadeira razão de tudo. Verdade, você tem razão plena no que você diz. E vamos esperar, né? Eu achava que aquele problema do apagão que nós tivemos, eu não me lembro se em 2001, aquela situação toda da energia no Brasil, achei que ela houvesse ensinado alguma coisa. Passaram-se 20 anos, o Brasil não aprendeu nada e nós estamos correndo sério risco de viver novos apagões. É triste essa situação. Vamos à nossa próxima notícia, por favor. Felicidade vira disciplina em Universidade de Minas Gerais. Na UFLA, Universidade Federal de Minas Gerais, a felicidade virou uma disciplina. A ideia, segundo a professora do curso, Kátia Polis, é ajudar na prevenção de doenças psíquicas e promover estratégias de bem-estar para melhorar a qualidade de vida dos estudantes. A ideia dessa disciplina é que nós possamos trabalhar sobre os vários aspectos que fazem o ser humano feliz, conta Kátia. A matéria começou a ser disponibilizada nesse mês, ainda de forma virtual, e apesar de opcional, foram muitas matrículas de alunos de vários cursos. Estudantes como Cláudia Abrantes ficaram curiosos e cheios de expectativa para saber o que encontrarão no curso. A gente sabe que existe felicidade e eu acredito que, fazendo este curso, eu vou conseguir encontrar este caminho. Conta, essa notícia é da UOL, Jornal da Band. Pois é, então felicidade se tornando disciplina numa universidade federal em Minas Gerais. Antes de nós fazermos os nossos comentários, tanto eu quanto o Liberato, vamos ouvir o comentário de Juliana Santelli. Olá, ouvintes do programa Central de Notícias, olá bancada. Estou aqui para mais uma de minhas inserções e quero comentar com vocês a notícia de que, vejam só, a felicidade, aquela utopia tão aguardada, tão buscada pela humanidade, virou matéria acadêmica na Universidade Federal de Minas Gerais. E a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso. Eu acabei de falar que a felicidade é uma utopia. Ou seja, nós nunca seremos de fato felizes. Porque o ser humano é um ser que ele está sempre em busca de algo, sempre buscando se preencher, se completar, se satisfazer. Logo, a felicidade se torna quase impossível. Nós temos sim momentos felizes, mas percebam que ela não dura
para sempre. Ela, felicidade, não dura para sempre, e esses momentos também não. E aí colocar isso na academia, será mesmo que pode dar certo? Ou será mesmo que é uma boa alternativa? Um dos relatos de uma estudante que se inscreveu nessa matéria é que ela espera que por meio da disciplina ela encontre esse caminho. E aí a gente precisa pensar. A felicidade, além de ser uma utopia, ela é singular. O que me traz felicidade talvez não te traga felicidade. E o que dá felicidade a nós talvez não seja a mesma coisa que dê felicidade a outro grupo. Por isso, é preciso avaliar. A felicidade dá para se numerar de 0 a 10? Dá para colocar num boletim de notas? Dá para chamar de disciplina acadêmica? Cada um de nós tem um pensamento, né? E por isso é tão bom compartilhar. Ouvimos aí o comentário da nossa companheira aqui de programa, Juliana Santelli, e o comentário dela inevitavelmente me remeteu a uma música do Odair José. Tem uma música do Odair José, né? Aquele famoso cantor do Vou Tirar Você Desse Lugar, do Pare de Tomar a Pílula e tal. Cantor, inclusive, daqui do estado maravilhoso. Inclusive daqui do estado de Goiás, né? O Odair é de Goiás. E tem uma música dele que diz: felicidade não existe, o que existe na vida são momentos felizes. É uma canção dos anos 70 do Odair José, da fase áurea dele. A própria Juliana citou, e eu também vou nesse mesmo caminho. A felicidade, ela pertence ao domínio das coisas indefiníveis. Cada um tem a sua definição de felicidade, cada um tem a sua noção de felicidade, cada um tem a sua compreensão de felicidade. E aí vem uma universidade, a Universidade Federal de Lavras, e traz a felicidade como disciplina no seu currículo acadêmico. E aí eu fui pensar, quando eu ouvi essa notícia, pensei que era uma ideia inovadora, né, uma ideia nova, uma ideia avançada. E aí eu fui olhar, primeiro Harvard criou a disciplina Felicidade nos seus cursos, depois Yale, depois a Unicamp, a UNB. Então a Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais, ela apenas está dando prosseguimento a isso. Eu fico imaginando que conteúdos se estudaria nessa disciplina. Eu creio que uma ementa de uma disciplina de faculdade não abarcaria toda a compreensão que se tem de felicidade na história da humanidade. Então, oi. Eu até assim, me atrevo assim, de licença, né, para fazer um adentro aí dentro do seu comentário, mas para mim, na minha opinião, assim, que a gente até não deve se dar a sua opinião, né, mas veja bem, fazer uma disciplina de felicidade, para mim, seria a mesma coisa de fazer uma disciplina da verdade, aonde não se existe uma verdade absoluta, como não se existe uma felicidade absoluta. Exatamente. Aí vão começar a fazer disciplina sobre amor, disciplina sobre verdade. São valores muito complicados de se abarcar em uma disciplina de uma universidade. Acho que está se gastando um tempo que poderia ser impresso, né, administrado, empregado em outra coisa. Eu fiquei muito curioso para entrevistar a Kátia Polis, a professora Kátia Polis, que idealizou essa disciplina. Quem sabe um dia, ou eu, ou o Silas, ou o Liberato, ou a Juliana, ou o Marcos, algum de nós tenha a felicidade, né, de entrevistar essa senhora e perguntar para ela o que fez com que ela trouxesse essa disciplina na ementa, né, no plano de curso da universidade na qual ela trabalha. Liberato, o que você pensa nisso? Você se matricularia na disciplina Felicidade na Universidade Federal de Lavras? Ô Hélio,
talvez eu me matricularia para não entrar no curso do ódio, sei lá, porque daqui uns dias vão ter disciplina, tudo quanto é jeito, né? Verdade. A felicidade, o ódio, né? Como o Silas falou aí também, é verdade. Então, assim, eu não sei, nós estamos numa era de escolher dos males sempre pro menor. Então, antes o curso de felicidade do que o curso da raiva, sei lá, alguma coisa do tipo. Mas é assim, Hélio, nesse momento, o que te faria feliz nesse momento? Rapaz, eu não sei dizer o que me faria feliz nesse momento. Nem nesse momento eu sei dizer o que me faria feliz. Eu estou me sentindo feliz fazendo esse programa, por exemplo. Aí, ó, talvez no teu horário aí um PF bem cheio, assim, com um ovo frito em cima, um bifão, né? Talvez isso na hora do almoço é a felicidade. Com né? certeza. Então, assim, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui agora de felicidade. Inclusive, já vou aproveitar, eu não sei se no começo aí deu para ouvir, abraçando a audiência, e acabo de receber aqui também mais uma mensagem. O Júlio César, lá em Guaratinguetá, está nos ouvindo. Vou te dar um exemplo. Felicidade, nesse momento, para ele vai ser pai pela segunda vez. Então, é uma felicidade extrema. Então, nós estamos falando de uma pessoa e outra. Ele é cadeirante e vai ser pai pela segunda vez. Esse menino, se andasse, então, ia tocar o terror. Uhum. E, então, assim, pra ele, a felicidade, ele vai ser pai. É isso. Eu vou ser avô no ano que vem. Então, quer dizer, cada um vai procurando um momento de felicidade. A Juliana falou algo ali interessante. O ser humano, ele nunca se dá por satisfeito com a felicidade, ele quer algo mais. Agora a gente tem que ter saber nivelar isso, saber pesar bem isso, porque senão a gente entra num nível de ingratidão eterna, assim, o que eu tenho nunca vai ser bom, nunca vai ser o bastante. Então, e ao mesmo tempo a gente não pode entrar no conformismo também. Não vou tentar mais porque isso aqui já tá bom. Então é por isso que a gente é humano, né? Buscar esse contraponto, essa balança, saber. Então, assim, agora, eu acho que o pessoal da faculdade, na verdade, quando criam esses cursos e colocam esses nomes assim, eu não sei, eu acho que tá buscando mais notícia, popularizar, porque poderia se colocar vários outros nomes aí, né, nessa matéria do curso, né? De, sei lá, colocar felicidade, ficou algo assim, tentaram fazer uma matéria de algo muito subjetivo, é isso. Concordo com você nos dois aspectos que você citou no final. Aliás, eu concordo com tudo que você disse, e no final você disse duas coisas muito apropriadas. Essa de que a felicidade é algo bastante subjetivo, então a disciplina não abarca, porque a disciplina de universidade ela precisa lidar com alguma coisa concreta. Não que a felicidade não seja concreta, mas ela é bastante abstrata. E segundo, dar notícia. Realmente, eu, Hélio Baragatti, nunca tinha ouvido falar da Universidade Federal de Lavras. Nunca. A primeira vez que eu ouvi foi nesta notícia. E ainda foi o seguinte, porque na notícia da Bandeirantes, tanto do jornal da Rede Bandeirantes de televisão, quanto do UOL aí, do site, eles não falam nem que a universidade é de Lavras, eles dizem que é UFLA e que é de Minas Gerais. Eu é que digitei e fui pesquisar o que é que significa UFLA e descobri que é a Universidade Federal de Lavras. Quer dizer, nem isso eu sabia. Então a universidade conseguiu uma... Oi. Me deu um medo e agora você falou UFLA, eu pensei que era a Universidade do Flamengo. Eu falei, meu Deus do céu. Não é não. Universidade do Flamengo. Eu não falaria aqui de uma Universidade do Flamengo, pode ficar tranquilo. Né? Nenhum de nós aqui é flamenguista, né? Você não é flamenguista. Eu sou. Silas é flamenguista. Então ele falaria da Universidade do Flamengo. Hélio, Oi. Eu ia falar agora que a gente está concordando muito, a gente teria que arrumar alguma coisa para discordar até no fim do programa. Então já arrumamos. Então, o Silas é flamenguista. Pronto, já arrumamos o ponto de discórdia. O ponto de discórdia do programa, exatamente. O Silas é flamenguista. Só faltava entrar aqui no programa um corintiano. Você é corintiano hoje, ou não? Hoje tem jogo, né? Hoje tem jogo aí, né? Acho que o Flamengo vai levar, né? Graças a Deus. Você é corintiano, Liberato?
Não, eu torço pro Goiás Esporte Clube, então não tô podendo falar de futebol nesses dias, não. Não, eu também não posso falar muito do meu time, que é o São Paulo Futebol Clube. Ele tá meio... Vamos passar a bola, então. Vamos passar Comerciais, a bola. Vamos passar a bola. Nesse momento é o momento do nosso bloco comercial, nós vamos ao nosso intervalo e daqui a pouco voltamos com mais Central de Notícias. Inclusive o nosso bloco comercial hoje, ele vai ser feito assim de uma forma mais roots, porque a gente só está com 2 patrocinadores aqui, que são os patrocinadores da emissora. Então eu vou agradecer aqui ao vivo mesmo, né, a esses empresários, essas pessoas que apoiam o projeto da Web Rádio Evidência, que é a Target Construtora e Projetos, do nosso querido amigo Alan Serra, que é empresário, engenheiro e também vereador na cidade de Umas. Agradecer também aqui ao Ítalo Manso, proprietário das empresas Ecopneus e Ecolog Brasil, que também é um apoiador aqui da nossa emissora. E agradecer também ao nosso apoiador de sempre, vereador Paulo Pedrinha. Muito obrigado pelo seu apoio e aproveitar o ensejo aqui também, devido ao horário, já são 10 horas e 40 minutos, agradecer aqui a todas as pessoas que estão acompanhando o programa Central de Notícias, indiferentemente se é através da live, dos sites ou do aplicativo, tanto da Vox Vision quanto da Web Rádio Evidência. Nosso muito obrigado pela sua audiência. 10 horas e 40 minutos. Eu já vou avisando aos ouvintes que nós vamos talvez passar um pouco do tempo, uma vez que ocorreram aí alguns desarranjozinhos na internet e tal, e nós estamos transcorrendo com o programa agora naturalmente, normalmente. Liberato, tem alguma participação aí da audiência que você possa reportar? Hélio, eu queria também aqui mandar um grande abraço para o Jamir Oliveira, que é comunicador também lá do Paraná, e que inclusive ele é o nosso convidado amanhã do programa Ponto de Fala, mas a respeito disso a gente fala mais adiante. Então um forte abraço para ele, que também está na nossa audiência aí, está sempre com a gente também pela Vox Vision. Ele também que tem programas de rádio, é um comunicador de mão cheia e além de deficiente visual, assim como eu, assim como o Hélio, né? Às vezes o ouvinte está por aí e não sabe, a gente vai dando esses detalhes para ficar mais íntimo da audiência. O Jamiro é ex-atleta de futebol, futebol para cegos, né? E de goalball, e teve nas Olimpíadas aí, do Brasil, né? Mas ele fez a cobertura dos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Então um abraço para ele, que está sempre ligado com a gente também. Grande Jamiro, um abraço. Então vamos dar prosseguimento aqui ao nosso programa, vamos à nossa próxima notícia. Búzios é a primeira cidade do Brasil a liberar a cannabis medicinal, isso mesmo. Depois de muitas discussões, a Prefeitura de Búzios, na região dos Lagos do Rio, avançou no tratamento de crianças autistas e aquelas que apresentam crises convulsivas recorrentes ao autorizar a prescrição do canabidiol, isso mesmo. A proposta de liberação do receituário para aquisição do medicamento foi aprovada no último dia 20, durante a 6ª, 7ª, 8ª Conferência Municipal de Saúde, realizada pelo município no Espaço Cultural Zanini, isso mesmo. Búzios é a primeira cidade do Brasil a incluir a cannabis medicinal na relação municipal de medicamentos essenciais. O assunto já havia sido pauta da conferência de 2019 e nesta edição foi aprovado por unanimidade. A conferência tratou do tema saúde mental, direito e compromisso de todos, consolidar avanços e enfrentar desafios. Na ocasião, os participantes apresentaram projetos sobre a temática do evento e, além da prescrição do canabidiol como potencial terapêutico, também foi proposto facilitar o acesso ao medicamento gratuitamente. Hoje temos no município de Armação dos Búzios cerca de 300 crianças autistas e não temos ainda o número total de crianças portadoras do transtorno mental. Não só as crianças autistas serão beneficiadas, mas também aqueles que apresentam crises convulsivas recorrentes, disse a secretária de Saúde de Búzios. Essa notícia é do site Serra News.
Interessante essa decisão arrojada do município de Búzios, de armação dos Búzios na região dos lagos do estado do Rio de Janeiro. Tudo que envolve o assunto cannabis acaba causando polêmica. Não se está defendendo aqui a liberação indiscriminada da cannabis, do uso da cannabis, mas a liberação, a democratização do seu uso medicinal, do uso medicinal do canabidiol, do CBD. Já foi comprovado que o CBD auxilia na questão das crises convulsivas. Eu conheço pessoas que fazem tratamento, inclusive, contra crises convulsivas usando o canabidiol. E também na questão do autismo. Não que cure o autismo, que trate o autismo, mas ameniza certos sintomas, certos traços do autismo. É uma decisão corajosa, é uma democratização desse uso, deste acesso, e que o Brasil possa, em algum momento, ter uma legislação racional e rígida sobre esses princípios, sobre a liberação do canabidiol, né, do uso medicinal do canabidiol, a democratização do mesmo. Eu pessoalmente, sou contra a legalização indiscriminada da cannabis, mas acredito que, para uso medicinal, deve haver uma legislação que permita que um número cada vez maior de pessoas que poderiam ser beneficiadas pelo uso do canabidiol seja atendido. Então é o que está acontecendo em Búzios, e que o Brasil consiga equacionar tudo isso e proporcionar às pessoas uma melhor qualidade de vida nesse sentido. Liberato, o que você pensa disso? Cannabis medicinal fazendo parte da lista de medicamentos essenciais na cidade de Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro. É o maior barato isso, né? E não é nenhuma ligação aí com a cannabis, que nesse caso, Hélio, a gente tem que destacar que já são 2 anos que eles estavam discutindo essa liberação no município. Então, assim, a gente precisa entender, precisa debater e com base científica. Então, às vezes a pessoa vê a notícia e fala, e aí, né, os tempos atuais são assim, vamos simplificar tudo. Então fumou uma maconha e tá tudo certo, vai curar tudo e estamos bem. E não é assim. Então tem base científica, que você disse aí, a qualidade de vida de uma pessoa, e a gente precisa entender o que é qualidade de vida. Qualidade de vida, às vezes, em muitos casos, não é curar uma doença, é proporcionar a uma pessoa que ela consiga viver minimamente, dignamente, mesmo com, às vezes, uma doença crônica, uma doença que vai ter que conviver com ela pelo resto da vida. Então, qualidade de vida é amenizar danos, amenizar transtornos. E aí, nesse caso, o canabidiol aí, ele já está sendo estudado há muito tempo. O problema, Hélio, e amigo ouvinte que está aí conectado na Evidência e na Vox Vision, a cannabis, ela sofre muito ainda com o tabu, com a coisa, informações mal dadas, e também com que a evolução do mundo às vezes demora em muitos pontos, né? Então, assim, tem-se aquela ideia ainda de que a maconha é algo que vai levar à delinquência, à marginalidade, mas não é pura e simplesmente assim. É claro que a gente sabe que droga é algo que também é discutível em muitos pontos, e isso causa bastante debate, porque assim, nós conhecemos, eu conheço, tenho certeza que você, o Silas, deve conhecer também, gente que faz uso de droga não autorizada e de que isso não traz a ele nenhum tipo de alteração. E, claro, que tem gente que, se tomar meia dose de pinga, que é uma droga liberada, vai se alterar a ponto de fazer uma bobagem. Então, a droga, e assim, a gente tem que lembrar que é o ser humano que faz invenções, né? A maconha é algo que vem da natureza, a cocaína,
alguém descobriu, inventou, provou e fez uso de um certo tipo e falou, nossa, isso aqui vai me levar a um estado de viagem mental, né, que outras coisas não me levarão. Então, isso foi propagado de boca em boca e droga tem esse nome aí de droga, mas tem muita coisa que é o uso que faz a diferença. Por exemplo, para terminar esse comentário, o remédio que trata a depressão, se você quiser, você usa ele como um indutor ao suicídio. Você pode se matar bebendo remédio para depressão. O que você faz? Aumenta a dose, né? Então, muita gente, né, acha, bom, então vamos proibir o remédio para depressão? Não tá aí o negócio, né? Bom, então o canabidiol, para mim, é bem-vindo, porque vai trazer qualidade de vida e a gente precisa lembrar de criança, né? Criança com doenças crônicas é algo assim que me deixa muito sensível. É interessante o que você disse, Liberato, e é de suma importância a gente explicar no programa que a pessoa que faz uso do canabidiol, né, da cannabis medicinal para o tratamento, seja de traços do autismo, a suavização de traços do autismo ou tratamento de crises convulsivas, ele não faz a ingestão do canabidiol fumando a cannabis ou fumando um cigarro de maconha. Ele utiliza o óleo. Né? Por exemplo, essa pessoa que eu conheço, que faz o tratamento com o canabidiol, ela toma todos os dias 20 gotas do óleo da cannabis, né? O óleo que tem o canabidiol. Ela utiliza isso todos os dias para amenizar as crises convulsivas. Ele usa isso para amenizar as crises convulsivas que ele tem. Então, vamos à nossa próxima notícia. Senado aprova PEC sem coligações partidárias e com incentivos a candidaturas de negros e mulheres. O plenário do Senado aprovou, quarta-feira, dia 22, a proposta de emenda à Constituição da Reforma Eleitoral PEC 28/2021, mas rejeitou a volta das coligações das eleições proporcionais. Entre os trechos aprovados está um dispositivo para incentivar a candidatura de mulheres e pessoas negras. Aprovada em agosto pela Câmara dos Deputados, a proposta segue agora para promulgação. O texto precisa ser promulgado até 2 de outubro para que as regras tenham validade nas eleições de 2022. Foram 70 votos contra 3 na votação em primeiro turno e 66-3 na votação em segundo turno. Gente, segundo a relatora, a senadora Simone Tebet, MDB, as coligações distorcem a vontade do eleitor. Ao eleger candidatos com orientações políticas diferentes daqueles escolhidos, além de aumentar a fragmentação partidária e dificultar a governabilidade. As coligações em eleições proporcionais estão proibidas desde a promulgação da Emenda Constitucional 97 de 2017 e já não valeram nas eleições municipais de 2020. Essa notícia é direto do site do Senado Federal. Estava dizendo aí na notícia, não é, que o texto precisava de promulgação, né? A notícia ela tem alguns dias que foi enviada. Atualizando, o texto foi promulgado ontem. O texto foi promulgado no dia de ontem no Senado, então ele já vale. Coligação é uma coisa incompreensível. As eleições no Brasil muitas vezes são incompreensíveis. Incompreensível também é essa história de toda a eleição ter uma nova reforma eleitoral para ser votada. 2017 teve uma PEC, agora 2021 tem outra PEC, 2025 vai aparecer uma outra PEC, 2029 outra PEC. É uma indústria de PECs. A gente nunca consegue normalizar ou tornar minimamente compreensível o sistema eleitoral brasileiro em certos aspectos. Nós já conseguimos a segurança com relação à questão do voto em si, da inviolabilidade do voto através das urnas eletrônicas, que quando a cédula era de papel, cometia-se toda sorte de corrupções. Né? Com a urna eletrônica, isto ou foi completamente anulado ou foi brutalmente, né, reduzido.
Mas o Brasil tem um grande problema. Qual que é o problema do Brasil? A gente tem partido demais. O Brasil tem muito partido. Eu acho interessantes os sistemas de votação que você tem 2, 3, 4 partidos. Estados Unidos, democrata e republicano, pronto. Na Europa a gente estava vendo aí a eleição da Alemanha. São poucos partidos também, é pouco mais do que os Estados Unidos, deve ter uns 6 ou 7. Mas os partidos têm a corrente ideológica muito bem definida. É o democrata cristão, é o partido de direita, é o partido de esquerda, é o partido socialista, é o partido social-democrata e tudo mais. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil as nomenclaturas são a coisa mais absurda do mundo. Você tem nomes que não dá nem para entender. Vamos lembrar que existia uma proposta de um pessoal querendo criar o Partido Nacional Corintiano. Existia isso. Não é zombaria. Existia. Meu Deus do céu. Partido Nacional Corintiano. Eu te pergunto, a única coisa que vai unir esse pessoal é o fato de torcer pro Corinthians. O que torcer pro Corinthians ou não torcer pro Corinthians? Torcer pro Flamengo ou não pro Flamengo? Políticas públicas a favor do futebol, Políticas públicas a favor do futebol. É só vão fazer a favor do time deles, A favor do time deles, Vão nomear o André Sanches, ministro dos esportes, essas coisas. Mas é o seguinte, então o Brasil tem muitos partidos, e partidos que a gente não conhece claramente a questão ideológica deles, então a gente não sabe, então fica confuso o sistema eleitoral no Brasil. Isso torna nossas eleições sempre passíveis de reforma. Aí tem uma reforma agora, outra reforma depois, outra reforma depois. Agora, mulheres e negros, candidatos mulheres e negros, vão ampliar, por exemplo, uma candidata ou um candidato negro vai valer o dobro do que um candidato homem ou um candidato branco valeria para o partido no que diz respeito ao fundo eleitoral, a divisão do fundo eleitoral. Então, vamos ver no que é que isso vai dar, 10 horas e 54 minutos. Liberato, seu comentário, por favor, sobre essa notícia. Hélio, eu acho que o sistema eleitoral, e claro, aí vai desembocar na política, nós somos vítimas da falta de educação na base. Então, o analfabetismo provoca tudo isso, o analfabetismo puro mesmo, didático, educacional, o analfabetismo político e o analfabetismo funcional também, porque nós temos aí uma faixa grande da população que já tem curso superior, mas que se você der uma folha em branco, uma caneta e pedir para escrever um texto de 20 linhas, a pessoa cai duro para trás, não sabe. Então, puro e simples assim. Por que acontece, vai desembocar lá no final? Infelizmente, não adianta a gente tentar mudar nosso sistema eleitoral para o que sempre falam aí, misto, um parlamentarismo, o sistema distrital, porque o eleitor, ele não sabe em quem ele está votando. Ele não vota em ideias, ele não vota em conceitos, ele vota no cara que ele acha que é mais simpático, do cara que ele acha que está representando ele, mas que basta chegar no poder, você vê que ele só fingiu durante a campanha eleitoral. Não preciso nem falar de quem eu estou falando. Então, assim, nós temos hoje um presidente que entrou, acho que ninguém pode esquecer disso, entrou, e quando ele tinha 1 mês, 2, ele falou que era contra a reeleição. E quando ele entrou, depois de 90 dias, ele já disse que estaria disposto a candidatar a uma nova eleição. Então, assim, e também entrou dizendo que faria uma reforma política administrativa. Estou esperando ainda. Então, no fim das contas, infelizmente, cada povo tem o governante que merece. Então, infelizmente, o brasileiro, por uma série de fatores, vai desencadeando, vai desembocando sempre em votar em quem não o representa, e essa coisa dos negros e das mulheres é mais uma vez necessária forçadamente, porque se fosse espontaneamente, nem negros e nem mulheres teriam espaço na nossa política. Perdão. Muito interessante a sua abordagem sobre a notícia. Realmente a educação, ela
determina tudo, né? Uma boa educação, ela modifica todo o sistema. E é interessante a gente pensar, você disse, e eu penso da mesma forma, cada povo tem o governante que merece. E eu me lembrei de um dístico de um poeta chamado Afonso Romano de Santana, num poema de 1981, um poema chamado Sobre a Atual Vergonha de Ser Brasileiro. Ele diz, a certa altura, em tom de pergunta: cada povo tem o governo que merece, ou cada povo tem os canalhas que enriquece? Isso ele pergunta, né, a certa altura no seu poema. E infelizmente, nós não vamos conseguir abordar todas as notícias que nós selecionamos. Vamos para essa próxima que tem a participação, Hélio? Vamos à próxima notícia então. De olho no Burnout 12... É Burnout mesmo que fala, Hélio? Burnout. Eu tenho uma dificuldade, viu, ouvintes? Eu já vou dizendo logo. O Hélio e o Liberato e o Marcos escolhem umas notícias com cidades americanas e aí eu passo a vergonha. Mas tá aqui. De olho no Burnout, 12 sinais que podem indicar que você tem o problema. Também conhecida como a síndrome do esgotamento profissional, a síndrome de Burnout consiste em uma espécie de estresse crônico e de maior gravidade relativa ao contexto de trabalho. Ela se caracteriza por 3 dimensões: exaustão emocional, despersonalização e baixo sentimento de realização. Já vou aqui passar aqui para os 12 sinais, né, Hélio? Sim. Exaustão emocional, despersonalização, temos aqui o baixo sentimento de realização, a ansiedade, isolamento, insônia, sintomas físicos, né, aquelas dores aqui, acolá, que junta tudo e joga fora, alterações no apetite, irritabilidade, dificuldade de concentração, esquecimento, sentimentos de derrota, incompetência e a depressão. Essa notícia tem como fonte o site uol.com.br no menu Viva Bem UOL. Então, pessoal, essa notícia aí sobre a síndrome de Burnout, quem trouxe essa notícia, colaborou com essa notícia pra gente, foi o nosso companheiro Marcos Bento, e é dele o comentário sobre a notícia. Vamos ouvi-lo. Olá, Liberato e Hélio, e aos ouvintes da Rádio Evidência e da Vox Vision. Mais uma vez aqui para a gente tecer alguns comentários sobre a síndrome de burnout, também conhecida como esgotamento profissional. Na verdade, a Organização Mundial de Saúde já reconhece isto como um problema de saúde mental ou até mesmo que afeta aí toda a população. É o esgotamento profissional que acontece e tem alguns sintomas. Por exemplo, falta de energia, dificuldade no relacionamento com os pares, não tem o sentimento de que está produzindo, a necessidade de procurar um profissional da área da medicina, né, especificamente aqui o psiquiatra e também psicólogo, para que você possa obter a sua ajuda. Não deixa o sintoma ir aumentando e passando com o tempo. Existem também os sintomas físicos, que são dores musculares, dores de cabeça, enxaqueca. Então todas essas coisas trazem para você um desconforto e isso gera muito problema no ambiente de trabalho. E esse esgotamento profissional, já reconhecido como um problema de saúde da sociedade pela Organização Mundial de Ensino, nos dá a condição de termos mais cuidados, né, com as nossas saúdes. E não só questão de trabalhar. É necessário, é importante, mas é preciso saber até onde eu posso e devo ir. Buscar ajuda sempre é bom, sempre necessário. Cuidar da saúde mental faz parte para que a gente possa ter uma saúde física e um resultado satisfatório em nossas profissões. De Guaratinguetá, Marcos Bento. Ouvimos aí o comentário do Marcos, e esse comentário vai em encontro falando sobre a síndrome de burnout, acho que é isso, e vai em encontro de algo que nós falamos lá atrás na notícia sobre a cannabis.
qualidade de vida. Qualidade de vida é algo que a gente alcança a partir do momento em que a gente entende que há tempo para tudo, né? A questão do equilíbrio. Há o momento do trabalho e há o momento do descanso, porque a partir do momento em que você tem um bom descanso, você vai melhor no seu trabalho. Então até o descanso faz bem ao trabalho, à qualidade do trabalho. A partir do momento em que a pessoa se exaure, né, em que a pessoa abusa de si mesma, das reservas de si mesma, ela acaba incorrendo em situações como a desta síndrome. É isso que eu compreendo e passo a palavra para o Liberato, para ele fazer a compreensão dele sobre essa notícia. Hélio, o burnout aí é mais uma das doenças, né, que eu acredito que provém da vida moderna, da tecnologia também. Então, são doenças, síndromes que apareceram de um tempo para cá, e assim, é o ônus, né, de uma vida muito rápida, muito ligeira, né, muito veloz, e sei lá, eu penso que assim, a gente foi perdendo os valores de coisas, e aí a gente poderia, né, voltar e matricular todo mundo lá no curso da felicidade, lá na matéria da felicidade que a gente abordou no início. Talvez a gente consiga conquistar esses valores que antes eram mais simples, né, os valores da vida simples, da vida comum. E não sei se a gente teria tanta coisa para nos assolar como a síndrome de burnout ou a depressão. É lógico que não estou dizendo que não existia isso, mas existia em menor escala. Isso é o que eu penso. Tá certo. O Silas falou sobre a questão dos nossos nomes que a gente coloca em algumas notícias que a gente traz. Mas fica tranquilo, a próxima vez nós vamos trazer um depoimento do Mahmoud Ahmadinejad, falando sobre a situação da anticonstitucionalidade no governo de Jalalabad, né? Aí pronto, vai ficar fácil. É o seguinte, voltando aqui ao... Rapaz, eu só vou falar assim, ó. Aí passa pra notícia. Voltando pra... Japonês eu não aceito não, velho. Eu não consigo ler japonês. Tá certo. Voltando pra notícia aqui, pra nossa... Nós vamos ficar sem discutir a notícia sobre o nosso excelentíssimo senhor presidente da República na ONU, né? Aquele stand-up dele lá na ONU. Aquilo foi um stand-up comedy, aquilo não foi um discurso. Nós não vamos poder nos alongar, porque senão a gente ultrapassa muito o tempo. Mas a gente não vai ler a notícia, mas a gente vai depois a gente não vai ler o texto da notícia, mas eu vou perguntar mesmo assim para o Liberato, antes de nós irmos para a última notícia do programa mesmo. Liberato, como é que chegou aí na Europa? Como é que você teve acesso? Como é que chegou aí a questão do discurso do Bolsonaro na ONU? Discurso do nosso excelentíssimo senhor presidente da República na Assembleia das Nações Unidas. Hélio, na Europa ele é praticamente ignorado pela imprensa. Então, assim, na Europa o nome dele, vou te dar uma noção aqui, e aí para a audiência já não ficar em polvorosa aí, não tem nada a ver de polarização. Quando o ex-presidente Lula saiu da cadeia, foi bastante falado aqui, e assim, já se colocou em dúvida se ele foi submetido a um processo íntegro. E aí, de lá para cá, esporadicamente se fala no nome do presidente atual da República, porque assim, os números da Covid, quando eles falam, eles dão assim, no final, né, eles falam pelo negacionismo do comandante da nação. Então, assim, aquilo que dá estardalhaço no Brasil, que a gente sabe que o presidente faz para os seus fiéis, para os seus convertidos, esse estardalhaço na Europa ele não segue. Na América, vocês têm acesso aí também, como eu tenho, nos Estados Unidos, né, preponderantemente, ele foi bastante criticado e assim, tudo aquilo que quem não é fanático por ele vê no Brasil, o pessoal vê fora também.
Então, eu já tive pessoalmente gente daqui, né, por exemplo, italiano, me perguntando, mas como é esse negócio? Ele realmente fala que não é para se vacinar, que não é para usar máscara, ele realmente fala tudo aquilo que a gente vê, realmente fala e faz. Então é isso. Pois é, porque ele deu uma noção, ele desenhou um Brasil no discurso dele na ONU. Foi uma coisa que quando eu li o discurso, eu falei, gente, mas é o mesmo Brasil? É o mesmo Brasil? Perdão. Oi? Você falou aí agora, eu queria só retocar um negócio aqui. Essa parte da mentira, que é uma parte que ela é só do início até o fim do discurso, essa parte foi falada, que os investidores e mesmo os órgãos internacionais, dentre eles a própria ONU, a OMS, né, da saúde, destacaram que um discurso irreal, um discurso que não se sustenta em fatos, ele é só da cabeça do próprio presidente. Tá certo, então já conseguimos cobrir essa notícia, falar dessa notícia sem precisar lê-la, e nós vamos à última notícia do nosso programa de hoje, a notícia... Hélio. Oi, diga. Vamos fazer ao vivo aqui, vamos combinar um negócio ao vivo. Qual que é a última que você escolheu? Menina de 4 anos viraliza com quadros pintados à mão e recebe convite para expor no Louvre. É a menina de 4 anos que recebeu o convite. Posso dar uma sugestão? Diga. Vamos pular para aquela notícia do auxílio de R$550, que eu achei interessantíssima, e eu até ler a notícia, eu nem sabia daquele detalhe, e eu acho que muita gente que tem deficiência vai gostar de ouvir essa notícia. A notícia dos R$550, ela entrou nas notícias sugeridas, mas não entrou nas selecionadas. Ah, tá. Não, então segue o ritmo aí. Então vamos à última notícia, que é a do... Menina de 4 anos viraliza com quadros pintados à mão e recebe convite para expor no Louvre. Isso mesmo. Uma pequena artista plástica de apenas 4 anos recebeu um convite internacional para expor os quadros pintados com as mãos no Museu de Louvre em Paris, na França. Os trabalhos da moradora de Assis, São Paulo, Manu Martins, ganharam repercussão nas redes sociais e chamaram a atenção de uma artista profissional. A exposição reúne obras do mundo inteiro, vai ser realizada em outubro de 2022. Na casa da pequena artista, aos poucos a sala vai se transformando em um ateliê. Primeiro com a ajuda dos pais, depois quem toma conta é a Manu, que organiza as tintas e vai dando forma à imaginação. Essa notícia tem como fonte o g1.globo.com. Então, sobre essa notícia, antes de nós fazermos os nossos comentários, ela serviu de tema à segunda inserção da nossa companheira Juliana Santelli. Vamos ao comentário dela. Olá, ouvintes do programa Central de Notícias. Olá, meus queridos colegas de bancada. Todo mundo aqui gosta de arte? Todo mundo concorda que a arte é uma das coisas que enfeita a vida? Esse mês nós fomos agraciados, eu diria, com uma notícia de que uma pequena artista plástica, Manu Martins, segundo a matéria, de 4 anos, vai ter os seus quadros expostos, quadros esses que a criança pinta na sala de casa, expostos no Museu do Louvre, lá em Paris. E que rico é isso, que potente é isso. Essa criança tem 4 anos e já tem contato com a arte. Uns dias atrás foi aniversário de centenário do Paulo Freire, o patrono da educação brasileira. E, Juliana, o que a educação tem a ver com a arte? Tem a ver que todas as pessoas deveriam ter contato com a educação, com a arte, com a cultura, com a música, com o teatro, com a beleza, aquela beleza subjetiva, desde a infância, desde os primeiros anos de vida. Essa menina, com certeza, quando se tornar adulta, vai ter um olhar para com a arte, para com a vida, diferente do olhar de
que muitos de nós temos, que a maioria de nós temos, ou que crianças que também são crianças na mesma época que ela, marginalizadas, vão ter quando crescer. É claro que é uma coisa muito bacana participar dessa exposição, mas para além do evento, para além dessa coisa com o exterior, é preciso pensar em se todas as crianças tivessem essa oportunidade. Quanto nós não ganharíamos? Quanto potencial nós estamos desperdiçando por não prestar atenção, não só em mini artistas, né, que temos ao nosso redor, mas em todos os tipos de inteligência. As crianças são o futuro da pátria. A Manu vai ter uma pátria melhor, será? Será que as crianças que estão, como eu disse, sendo crianças na mesma época que ela, também estão tendo essa oportunidade? Eu não sei vocês, mas eu espero que muito em breve esses eventos não sejam uma notícia extraordinária, mas seja uma notícia corriqueira. Nem todo mundo quer expor seus quadros, ou seus escritos, ou sua música, não. Tem gente ainda que só quer ter acesso a isso. E a gente precisa lutar por esses direitos. Ouvimos aí a palavra da Juliana Santelli, e vendo esta notícia da Manu, é inevitável para mim me lembrar das fitas que a minha mãe gravava quando a minha família e eu ainda bebê, morávamos em Moçambique. Quando nós morávamos em Moçambique, a minha mãe gravou algumas fitas que narravam um evento ocorrido em Maputo, capital de Moçambique, em honra ao dia 1º de junho, que é o dia das crianças no restante do mundo, né? No Brasil é 12 de outubro, mas em boa parte do mundo é 1º de junho. Então, as crianças, no discurso do presidente da época, o senhor Samora Moisés Machel, elas deixavam de ser crianças para se tornarem continuadores da revolução. No Brasil, vivemos uma atmosfera sufocante, claustrofóbica, a atmosfera do negacionismo, a atmosfera da polarização, a atmosfera dos discursos exaltados, radicais, e dessa coisa de a gente sempre querer ferir o semelhante com o nosso pensamento, como se ele fosse uma arma, transformar o pensamento em arma, em lança pontiaguda para ferir o semelhante. E aí, do interior de São Paulo, da cidade de Assis, lá na divisa com o Paraná, vem essa menina, Manu Martins, e é convidada para expor no Louvre, e é convidada para mostrar para nós que existe algo além desta atmosfera e que as crianças no Brasil, felizmente, não serão continuadoras de algo, mas agentes modificadores desta atmosfera que, como eu disse, é claustrofóbica e sufocante. Parabéns, Manu Martins. Que venham outras Manus, que venham outras exposições, não só no Louvre, mas no Brasil, mas no mundo todo, no Brasil todo. Que venha, como disse a Juliana, o acesso democrático de todas as crianças, não só a cultura, a arte e a educação, mas também a comida, tem gente com fome, mas também a habitação, tem gente sem teto. Então, e também a todos esses direitos que são os direitos básicos de todos. Passo a palavra para o Liberato para ele fazer a consideração dele sobre esse tema. Nessa notícia aí eu fiquei muito feliz, primeiro porque a manifestação do dom aí, eu acredito muito na arte, no processo criativo, primeiramente com algo já nato em alguém. Então assim, ainda bem que se manifestou bem cedo no caso da Manu. E quando eu digo que é um dom, porque assim, eu não, pode ser ignorância minha, mas eu não conheço nenhum descendente do Picasso, que foi um grande pintor, nenhum descendente de Salvador Dalí que tenha sido grande coisa na arte. Então assim, é algo nato. Então quando você consegue identificar isso o mais cedo possível, para ser
melhorado, explorado. Isso vai trazer um benefício para o artista a longo prazo e para a sociedade. Então, ainda bem que aos 4 anos a Manu já mostrou toda a criatividade, a arte dela, e isso foi percebido, e a Manu vai ter a chance, né, de não ser nem cantora sertaneja e nem youtuber. Então, tomara que ela siga aí na arte e que existem outros caminhos, né? A gente não precisa ir só pelo a arte de massa, né? Aquilo que é aquela coisa industrial que é feita no Brasil, que é confundida com arte. Então, parabéns para os pais, que também não são pintores, não são artistas como profissionais, e é onde eu repito de novo, é a questão do dom, e que tem que ser identificado e tem que ser melhorado. Eu, infelizmente, acredito que tenha muito artista que não foi descoberto e que, infelizmente, perdemos grandes escritores, artistas plásticos, pintores, porque o Brasil antes era ou jogador de futebol ou modelo, e agora é youtuber ou música sertaneja. Pois é, interessante você ter citado isso. A menina Manu, a mãe dela é dona de casa, o pai dela vende caldo de cana. E ela, com certeza, quando crescer, se precisar escrever alguma coisa, não vai precisar chamar o Temer. Isso aí. Você disse antes lá, quando você falou, tem pessoas que fizeram a universidade, você entrega uma folha e um lápis para escrever um texto de 20 linhas, não consegue. Provavelmente eles vão chamar o Temer. Mas essa menina não vai precisar, com certeza. 11h20. Pois é, o nosso programa era para ter 1h30, tivemos quase 2 horas de programa. Espero que não tenha atrapalhado aí a programação da Vox Vision, não tenha atrapalhado o Liberato. Agradeço a todos que estiveram conosco, nos acompanhando, nos honrando, nos prestigiando. Então, eu sou muito grato a vocês. Nós voltaremos na última quinta-feira do próximo mês, do mês de outubro, com mais um Central de Notícias. Eu passo para que o Liberato possa fazer suas considerações finais. Ô Hélio, eu vou fazer a minha venda aqui e eu espero que você faça a sua aí depois, para quem está sintonizado agora, saber que amanhã a gente tem 2 programas aí de grande apelo e dessa saída da mesmice. Então eu vou falar aqui do ponto de fala e logo depois você fica à vontade para falar do liberdade de expressão. Então os 2 programas são amanhã. Antes de me despedir, então, eu quero convidar todo mundo amanhã às 18 horas pela Vox Vision. Temos mais um entrevistado. Amanhã a gente entrevista Jamir Oliveira, que, como eu disse antes aí durante o programa, é comunicador, ex-atleta de futebol, de goalball, e tem também uma carreira na comunicação. E o programa começa às 18 horas pela Rádio Vox Vision, e eu aguardo quem está aí na audiência a conectar e dar uma puladinha aí, até quem é o ouvinte fiel da Evidência, da Web Rádio Evidência, dá uma puladinha lá às 18 horas, que o Silas não vai ficar bravo não, ele sabe que é por um bom motivo. E aí a gente espera vocês então amanhã às 18 horas no programa Ponto de Fala, o espaço aberto para a pessoa com deficiência dizer o que pensa. E eu vou me despedir então mais uma vez abraçando a audiência nossa que está aqui nessa cadeia, nessa transmissão conjunta, Web Rádio Evidência e Web Rádio Evidência e Rádio Vox Vision, abraçando o Marquinho lá de Durandé, Minas Gerais, o Júlio César de Guaratinguetá, o Múcio Moreira lá de Hidrolândia, que na verdade é de Nova Fátima, o condado de Nova Fátima, e todo mundo que está aí ligado. Foi um prazer, peço desculpas porque hoje o problema foi comigo na conexão, na internet. O negócio é isso aí, depender de internet é isso também, ela tem vontade própria às vezes. Hélio e Silas, foi um prazer estar com vocês de novo, espero que tenha sido o mesmo a vocês 2. O prazer é sempre nosso estar com você. Além de ser um prazer, é uma grande escola. Pelo menos para mim, eu aprendo muito com o que você diz. Pode falar.
Ô Hélio, perdão. Agradecendo também a Juliana Santelli e o Marcos Bento, né? Que eles não estão ao vivo com a gente ainda, mas estão sempre com as contribuições no programa, e a gente espera um dia fazer uma mesa aqui que não precisa ser redonda, né? Com nós 4 e mais o Silas aí, a gente fazer o Quinteto Fantástico. Aê, maravilha, concordo com você. Agradecemos ao Marcos, agradecemos a Juliana pelas valiosas colaborações. Amanhã é dia de liberdade de expressão, aqui pela Web Rádio Evidência, também pela Rádio Vox Vision. O programa é apresentado por mim e pelo professor Leonardo Daniel. Amanhã nós traremos aí literatura, música, arte, cultura, educação, para que você se sinta enriquecido, para que o ouvinte possa se sentir enriquecido, e nós nos sentimos também enriquecidos com a participação do ouvinte. O prazer é nosso de estar com você, Liberato. Como eu disse, além de ser uma honra, é uma escola. Eu agradeço a todos que estiveram conosco até agora, que acompanharam o programa. Voltamos no próximo mês com mais uma edição do programa Central de Notícias.